Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos de 1 a 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos hoje diante de um texto, irmãos, que eu considero um dos mais intrigantes do Velho Testamento. E sabe por que eu acho ele intrigante? Eu acho ele intrigante porque ele vem imediatamente após uma vitória retumbante. Uma vitória da qual nós estudamos no estudo passado, no domingo passado. Parece que nós não estamos tratando da mesma pessoa, não? Se não vejamos no domingo passado, na mensagem do domingo passado, nós vimos Deus agir por meio do profeta Elias de uma forma tremendamente poderosa. Ele desafiou 450, desafiou todo um reino e disse: vamos fazer assim. O Deus que responder por fogo será esse, o Deus verdadeiro. E ele cutuca os profetas de Baal, né? E fala: olha, grita mais alto, talvez ele não esteja ouvindo. E na hora de ele clamar ao Senhor, ele mandou jogar água 3 vezes, os irmãos se recordam. E o fogo com o qual Deus respondeu queimou até a própria água. E a partir dali, todos aqueles 450 profetas que ali se encontravam, todos foram abatidos. É bom que entendamos, irmãos, que havia muito mais do que 450 profetas de Baal em Jerusalém. Tá? Muito mais do que isso.
Aqui nesse episódio morreram 450, mas o número é infinitamente superior. Infinitamente superior. Alguns calculam mais do que o dobro. Havia mais de 1000, segundo alguns estudiosos. Ali, 450 morreram, mas não acabou a idolatria em Israel. Pois bem, imediatamente após esse episódio, inicia-se o capítulo de número 19, que nós acabamos de ler, dizendo que o rei Acabe chega para sua esposa Jezabel e fala: olha, eu não tenho boas notícias, querida, 450 dos nossos profetas morreram. E ela deve ter perguntado: mas como que morreram? E então ele conta a história: olha, ocorreu assim, assim e assim, e Elias matou a todos, 450 tombaram. Ela, tomada de ódio, porque ela era sacerdotisa de Baal, não vamos nos esquecer disso. Ela é filha do rei de Tiro. Tiro é uma cidade, é uma ilha, na verdade, que virou um arquipélago, mas uma ilha que foi tomada, ela era tomada por adoradores de Baal. Então o rei Acabe, para fazer aliança com Tiro, ele se casa com ela, só que ela leva consigo, como sacerdotisa de Baal que ela leva a sua religião e implanta o culto politeísta em Jerusalém, e Acabe permite. Então ela é a responsável por essa reforma religiosa, no caso negativa, em Israel. Então ela se sente diretamente atingida. Qual é o homem que está atrapalhando os seus planos espirituais para o povo de Israel? Elias. Então o foco é Elias. Então ela envia um mensageiro, nos diz o texto aí no verso 1, e particularmente no verso 2 fala do mensageiro. O mensageiro então chega ao profeta Elias e diz: olha, eu tenho uma notícia que não é muito agradável para o senhor, mas a mim me compete falar. Jezabel diz que amanhã mesmo é o seu último, hoje é o seu último dia de vida, amanhã você estará morto. Como que um homem, e isso sempre me foi intrigante, como que um homem que venceu 450 homens treme diante da palavra ameaçadora de Jezabel? O verso de número 2 nos diz que ele então, 3, ele tem medo. O verso 3 diz: temendo, pois, Elias, ele sai. Ele tem um garoto que o ajuda, é um ajudante de ordem. Ele então, para salvar a vida daquele menino, ele atravessa o rio Jordão, vai para a região sul, ele deixa Jerusalém, vai até Berseba, deixa o menino lá e fala: garoto, agora é hora de separação, agora eu vou cuidar da minha vida, você vai cuidar da sua. E ele deixa o garoto lá e continua fugindo. E ele foge em direção ao Egito. Ele sai do norte de Jerusalém, lá de cima ele vai descendo. Quando ele chega na cidade de Berseba, naquela região de Berseba, ele para embaixo da sombra de um carvalho, e ele então coloca o seu coração diante de Deus e fala assim: chega, Senhor, chega, outra não, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou mais forte do que eles, me leva, pode me levar. Ele pede para si a morte. Só que ele está tão cansado, tão exausto, aqueles últimos dias foram dias tão difíceis para eles, tão terríveis, que ele se sente esgotado mental, física e espiritualmente. Então lhe resta um repouso. E enquanto ele dorme, Deus fala a ele. E Deus o visita de uma maneira tão maravilhosa que Deus envia um anjo, aquele anjo faz um preparado para ele, o desperta e fala: meu querido, come. Ele ouve aquela voz, percebe que há uma comida, ele come e volta a dormir, porque o cansaço é muito grande. Depois aquele mesmo anjo torna a ele e fala: meu querido, come, porque o caminho é longo. Ele come tudo que tem preparado. E nos diz o texto que maravilhosamente, miraculosamente, com a força daquela comida, com o sustento daquele alimento, ele caminha sem parar. Sem parar. 40 dias e 40 noites. 24 horas durante 40 dias, direto. É uma maratona louca. É um homem que está fugindo. Chega a um ponto, então, lá no Monte Horebe. Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. É o mesmo lugar, só que com um nome diferente. É o mesmo lugar, conhecido já do povo de Israel, aonde lá no passado Moisés recebeu as tábuas da lei. Trata-se do mesmo lugar. Ali é um lugar que ainda hoje existem muitas, mas muitas cavernas mesmo. Numa daquelas cavernas, então, ele entra para dormir.
E é exatamente durante aquela noite que ele recebe uma graça de Deus, uma visitação de Deus, onde Deus lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? E Elias responde: olha, eu sou temente, eu sou zeloso, mas lá em Jerusalém mataram todo mundo, eu me senti só e estou por aqui. E Deus lhe dá uma ordem para sair dali. Mas Elias não sai, ele permanece ainda lá, dentro da caverna. Enquanto lá fora Deus está operando coisas grandiosas. Nos diz o texto que vem um vento tão forte, mas tão impetuoso que é capaz de rachar as rochas. Tente imaginar a velocidade desse vento. Tente imaginar isso. Depois ele vai se manifestar de uma outra maneira, e a última maneira é um fogo. E Deus não está em nenhuma dessas manifestações. Depois fala, por último, que Deus se manifesta através de um cicio, uma brisa bem suave. Aí ele sai da caverna. Ele ouve Deus, nos diz o texto. E novamente Deus pergunta: o que fazes aí? Ele responde usando as mesmas palavras. E aí vem a ordem de Deus: volta para o caminho de Damasco. Você vai ungir um outro rei de um país vizinho. Você vai ungir um outro rei sobre Israel, Jeú. Acabe acabou. Ele continua lá no trono, mas agora tem um outro. Você vai ungir Jeú. E você vai também ungir Eliseu no teu lugar. Eu reservei, Elias, 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal lá em Jerusalém. Queremos refletir na noite de hoje, irmão, sobre... queremos fazer algumas considerações sobre o medo. Muitos pregadores, quando falam desse episódio de Elias, falam que Elias era bipolar. Eu já li sobre isso. Falam também que Elias estava deprimido, e o texto não fala de nenhuma dessas duas coisas. O fato de uma pessoa dizer uma coisa aqui, sim, depois ele pensar de novo e dizer não significa dizer que a pessoa seja bipolar. Bipolar, irmãos, é um transtorno tremendamente sério, e nós não vamos tratar desse assunto aqui. Precisa de um laudo médico. Você rotular uma pessoa de bipolar, por conta disso aqui, não tem autoridade para tal. Então Elias não era bipolar. E Elias também não estava deprimido. Nos diz o texto que ele estava com medo. Volte o seu olhar para o verso de número 2. Temendo pela sua vida. Elias estava com medo. Portanto, nós queremos na noite de hoje fazer algumas considerações sobre o medo. O tema da nossa reflexão hoje é este: considerações sobre o medo de Elias. Considerações sobre o medo de Elias. Nós aprendemos algumas lições e com essas lições nós queremos refletir na noite de hoje. Até o domingo passado nós estávamos falando, irmãos, sobre o isolamento, como Deus agiu durante o isolamento de Elias. Aquela série de estudos sobre isolamento se encerrou ali. Nós estamos continuando a falar sobre Elias, mas não sobre o isolamento. Agora, o medo de Elias. A primeira consideração que nós queremos fazer aqui, irmãos, é que o medo nos faz sentir que estamos no caminho errado. O medo nos faz sentir que estamos no caminho errado. Observe muito bem que durante o testemunho de Elias, ele fala assim: Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho obedecido ao Senhor, eu fui para o riacho, até que o riacho secou. Depois o Senhor me mandou para Sarepta, eu fui a Sarepta. Depois o Senhor me mandou para o Monte Carmelo, eu fui ao Monte Carmelo, mas olha, tem uma mulher ali em Jerusalém que não deu. Então me dá a impressão, Senhor, que eu estou no caminho errado, porque para onde eu vou só tem problema, parece que o problema sou eu. Eu estava no riacho, o riacho estava bom, depois o riacho secou. Eu fui para a casa daquela mulher, não tinha o que comer, o filho dela morreu. Eu fui para lá, para o Monte Carmelo, matei 450. Meu querido, eu quero que você entenda a humanidade de Elias. Sabe por quê? Porque nós temos a ideia de que Elias, e ele de fato é um grande homem, sem dúvida alguma, grandemente, poderosamente usado por Deus, mas ele nunca deixou de ser homem. E em algum momento, diante de mais um problema, ele fala: não, chega, para, de novo. Observe o esgotamento espiritual daquele homem. E diante disso, ele tem medo. Ele podia muito bem dizer: pera lá, Jezabel, manda esse recado para ela, que vai morrer ela. Ele não retruca isso, ele foge.
O medo faz isso. O medo nos faz questionar se estamos no caminho certo. Será que é isso mesmo que Deus quer? Você já se sentiu assim, meu querido? Você vai para um lugar, parece que a porta fecha. Você vai para outra, porta fecha de novo. É outra luta, é outra luta. O medo faz isso. O medo nos faz perceber ou nos faz sentir que nós estamos batendo na porta errada. De que nós estamos no caminho errado. Essa é a primeira consideração que nós aprendemos com o medo de Elias. A segunda consideração que nós aprendemos aqui, irmãos, sobre o medo, é que o medo nos faz querer fugir da realidade. O medo nos faz querer fugir da realidade. Ele não enfrenta Jezabel. Ele enfrentou a seca no riacho, ele enfrentou a fome em Sarepta, ele enfrentou a morte do filho daquela viúva, ele enfrentou 450 poderosos, entre aspas, profetas de Baal no Monte Carmelo, mas ele não enfrentou a Jezabel. O que ele faz? Ele foge. Qual é a realidade dele ali agora? Era o enfrentamento, mas ele não o faz, ele foge. Tanto é que ele deveria permanecer em Jerusalém. Eu digo deveria, entre aspas, está certo, irmãos? Deus tem os seus planos. Que quando ele está lá na caverna fugindo, qual é a pergunta que Deus faz para ele? O que você está fazendo aqui? Quem te mandou para cá? Não te dei ordem para vir para cá? O medo. O medo nos faz não querer aquela realidade mais, porque é muito custoso, é muito penoso. Entretanto, Elias foi o homem que Deus queria para isto, e não havia outro. Tinha que ser ele. Sabe o que é muito interessante, Elias? Eu quero repetir o que eu falei no domingo passado rapidamente. Elias aparece no capítulo 18 e morre alguns capítulos depois. Até então ninguém sabe de nada dele. Ele já chegou rogando, dizendo, não vai ter chuva por 3 anos. Ele chegou aqui, ele só aparece aqui. Depois ele, daqui a alguns capítulos mais, alguns textos mais, ele sobe ao céu num redemoinho. E acabou Elias. Quem é esse homem? Um homem que Deus usou para isto. Ele não é um super-homem, ele é um homem. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui sobre o medo, irmãos, é que o medo nos dá a sensação de que nós estamos sozinhos. O medo nos dá a sensação de que estamos sozinhos. O que ele fala para Deus 2 vezes? Eu estou só. E porque eu me senti só, eu fui cuidar da minha vida. Porque eu me senti só, eu fugi. As notícias que me chegaram é que todos os profetas foram mortos. Aquela mulher mandou matar todo mundo. Não nos esqueçamos, esse era o plano de Jezabel. Aniquilar o monoteísmo, a adoração ao Senhor, e estabelecer o politeísmo, o culto a Baal. Baal, na língua dele, significa Senhor. Então haveria uma troca de Senhor. E ele fala, não, eu não vou ficar, eu vou sair. O que é interessante nisso, irmãos? Bom, tem muitas coisas que são interessantes aqui. É que Elias, ele não busca refúgio, ele busca uma caverna. É diferente. Mas por que isso? Porque ele se vê sem apoio. Ele não está sem apoio, mas ele se sente assim. Nós não estamos estabelecendo que Elias estava só. Nós estamos estabelecendo que ele teve a sensação de estar só, fruto do medo. Uma quarta consideração que nós aprendemos aqui sobre o medo de Elias, irmãos, é que o Senhor sabe de tudo que se passa conosco, e vai ao nosso encontro para nos consolar, para nos animar e para nos fortalecer. Verso de número 5. O Senhor conhece tudo de nós. Ele sabe de tudo que se passa no nosso meio, e ele vai ao nosso encontro. O verso de número 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Você tem uma grande maratona pela frente. Aquele homem estava com medo, aquele homem estava fugindo para salvar a sua pele. Verso de número 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida ele fugiu.
Pois bem, o Senhor sabia disso, o Senhor sabia disso. O Senhor permitiu isso, sim, o Senhor permitiu isso. Mas na solidão daquele homem, na fuga daquele homem, no medo daquele homem, ele foi visitado pelo Senhor. Porque o Senhor sabia que aquele homem precisava aprender uma lição mais sobre ele. Nas nossas noites de medo, nas nossas noites mais trevosas, quando o medo se instala na nossa alma e nos domina, e domina mesmo, quem nos sustenta, meu querido, não é a nossa força de vontade, não é a nossa autoestima. Quem nos sustenta é o Senhor de forma milagrosa. É o Senhor quem vai nos visitar, quem vai nos animar, quem vai nos orientar nessas noites. É um só, que é Deus. Ele vai usar os seus meios. Aqui no caso, um anjo apareceu. Ainda hoje Deus continua a nos enviar, irmãos, da sua graça de maneira multiforme, de muitas maneiras, e Ele vai nos assistindo nos nossos medos. É Ele quem vai nos assistindo quando nós estamos cansados da realidade que nós estamos vendo. Quando nós tomamos decisões baseadas no nosso medo, no nosso temor, o Senhor nos permite, porque Ele vai se revelar a nós de uma maneira inequívoca, mas a vontade dEle vai prevalecer. Deus nos conhece e é Ele quem nos visita e nos sustenta. Uma quinta consideração que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que Deus nos prova a grandeza do seu poder. Deus nos mostra a grandeza do seu poder. Volte o seu olhar para a leitura a partir do verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia, rachava, quebrava os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Aquele lugar foi abalado. Houve um abalo sísmico, mas Deus não estava no terremoto. Depois ali fogo, aquilo pegou fogo, aquela cordilheira se incendiou e Deus não estava ali. Mas depois disto, uma brisa suave. Sabe aquela brisa fresca no fim da tarde? E Deus estava ali. Foi depois dessa voz do Senhor, foi depois dessa manifestação calma de Deus que Elias saiu. Volte o seu olhar para ver. Verso 12 e 13. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, ele saiu. O que Deus está mostrando para Elias é o seguinte: Elias, eu tenho o poder de te destruir agora, camarada. Olha o que eu faço com essas rochas aqui. Eu as despedaço. Você acha que eu não posso despedaçar Jezabel também? Você acha que eu não posso despedaçar você? Você acha que eu não posso destruir esse teu medo, camarada? Terremoto, um abalo sísmico. Está percebendo isso, Elias? Você acha que eu não posso fazer cair aquele palácio sobre a cabeça de Jezabel? Você acha que eu não posso fazer essa caverna onde você está cair sobre você? Fogo, posso te queimar aqui, camarada. Posso enviar esse fogo para Jerusalém e consumir a todos. Eu tenho poder, Elias. Deus manifesta o seu poder, irmãos, de diversas maneiras. Só que naquele momento Deus está resgatando um homem com medo. E Deus resgata, e glórias ao Senhor por isso. Glórias porque o Senhor resgata. Glórias porque o Senhor visita, o Senhor reabilita. O Senhor, Elias se escondeu de Jezabel. Nota 10, Elias. Mas nunca você vai se esconder de Deus, Elias. 0 para você. Elias, é bom que saibamos disso. Muitos pregadores dizem que Elias se escondeu na caverna. Queridos, Elias não se escondeu na caverna. Ele entrou na caverna para dormir. Não havia hotel naquele lugar. Então não havia Airbnb. Não havia nada disso. Então o que havia era cavernas. Então vamos para a caverna. Então ele está na caverna para dormir, porque ele está fugindo. Ele caminhou quantos dias? 40 dias. Quantas noites? 40 noites. Ininterruptamente. Aquele homem está esgotado. Repito, espiritual, emocional e fisicamente. 40 dias sem parar. Sabe a distância que ele caminhou? Quase 2.000 quilômetros. Uma coisa impensável, incomum. E Deus o convida para ver a manifestação do seu poder.
Elias, não é você, Elias, sou eu. Não é você que é forte, Elias, sou eu. Uma sexta consideração sobre o medo de Elias. Deus nos ordena, porque ainda há muito a ser feito. Deus nos ordena, porque há muito a ser feito. Lá no verso de número 4, ele fica embaixo da sombra de um carvalho e pede o quê? Pede para morrer. Mas o anjo lhe disse, não, o caminho é longo, sua história não acabou ainda. Aqui, depois que ele responde pela segunda vez, Senhor, eu estou só, me sinto só, verso de número 15, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao caminho de Damasco, você está na direção errada, volta porque tem muita coisa para fazer. Observe muito bem aqui, que ele diz assim, volta ao teu caminho de Damasco, em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Síria, aqui é a mesma Síria de hoje, o território é o mesmo. Esse rei aqui seria um grande inimigo do povo de Israel contra Acabe. Então Deus iria usar esse rei para, por meio dele, pôr fim a Acabe. Depois ele prossegue dizendo, Acabe vai ter um sucessor, Jeú. Já prepara isso. Passa lá e unge Jeú, rei sobre Jerusalém, no lugar de Acabe, porque Acabe vai acabar. E aí mais tarde ele vai dizer assim, se um escapar de um, o outro pega. E unge também Eliseu no teu lugar. O teu ministério vai acabar daqui a pouco. Então já coloque alguém no seu lugar. E é Eliseu mesmo. E depois ele passa o ministério a Eliseu, e Eliseu segue, mas isso é uma outra história que não ficará para hoje aqui. Às vezes nós achamos, irmãos, na nossa mente, no nosso cansaço, no nosso medo, que o que tínhamos que fazer já foi feito, que acabou. Entretanto, nós não conhecemos o que Deus tem. Quando lá debaixo do carvalho, do zimbro, o anjo disse, o teu caminho será longo, era longo mesmo. Foi mais além do que aquilo que ele pedia, a morte naquele instante. E agora ainda há mais coisas para serem feitas. O caminho de Deus para nós, irmãos, ainda é um caminho desconhecido, porque os caminhos do Senhor Deus não são os nossos caminhos. Entretanto, Elias, que estava caminhando numa direção ao sul, indo ao Egito, agora ele volta. Ele volta porque o trabalho dele não foi concluído, ainda vai ser usado por Deus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, certamente o medo tem alguns aspectos positivos, eu já falei sobre isso para os irmãos em outros momentos. O medo é bom, ele tem o seu aspecto positivo, entretanto nós precisamos tomar cuidado com o lado negativo do medo. Porque o medo nos faz não querer enfrentar a realidade, a gente se acha cansado, a gente pode achar que nós estamos no caminho errado. Se de novo outro problema, puxa vida, eu achava que ia acabar. Não acabou. A idolatria estava muito presente no meio do povo de Israel, mas muito presente mesmo. E Jezabel continuou até a sua morte, colocando cada vez mais profetas de Baal em Jerusalém. A morte de Jezabel é terrível, é terrível. Jezabel cai do palácio, ela é jogada lá de cima, ela cai lá embaixo, ela morre na queda. E quando Jeú, o rei, novo rei, assume, ele se alimenta no palácio, e quando ele toma conhecimento da morte de Jezabel, ele dá a ordem para pegá-la e enterrá-la dignamente, porque afinal de contas ela era a esposa viúva do rei, a esposa do rei. E quando os homens vão atrás dela, os homens dizem, olha, nós não achamos o corpo, os cães comeram o corpo dela. Da mesma maneira como Elias havia dito. Elias havia predito isso, havia profetizado sobre isso. Havia um trabalho muito grande espiritual para fazer, mas Elias foi até um certo momento determinado por Deus, depois segue Eliseu. O medo nos faz caminhar na direção errada, mas por meio do medo o Senhor se revela a nós, por meio do medo o Senhor nos assiste,
No meio do medo, o Senhor nos anima. No meio do medo, o Senhor nos convida para provar que o poder é dele e não nosso, que a vontade é dele e não nossa. O medo de Elias tem muito a nos ensinar, muito mais sobre Deus do que sobre o medo. Que a graça do Senhor lance fora todo o nosso medo, para que nós, como povo de Deus, cresçamos, sejamos animados, alimentados e provemos do poder de Deus. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Vamos nos